Rio de Janeiro, setembro de 1989. Certas pessoas têm a alma grande feito caminhão de mudança, ampla feito hangar de avião. E ali vão armazenando as coisas da vida, com a suave e discreta dúvida dos eternos curiosos, com a delicada persistência dos que acreditam. Certas pessoas vivem os desafios sem perder a capacidade de assombro. Mergulham na vida para abastecer a alma e depois devolvem para a vida as coisas tomadas nesse mergulho. Registram as imagens do cotidiano com um olho posto no passado e o outro no futuro. Como quem diz, um olho sempre a boiar, outro que agita. Certas pessoas se debruçam sobre o mundo e remoem suas próprias angústias, as angústias de seu tempo, de sua gente. Certas pessoas passam pela vida deixando abertas trilhas e veredas para que a vida passe por elas. Francisco, por exemplo. Se não, como explicar essa infinita capacidade de registrar, ampliar, refazer outras vozes, outras vidas? Como entender essa maneira de fazer com que sua voz revele as vozes ocultas pelo silêncio? De ter os olhos limpos para primeiro ver e depois mostrar um tempo, um espaço comum a todos nós. De viajar pelo tempo na eterna e desesperada tentativa de manejar o tempo, buscando permanências, resgatando futuros, criando passados. Certas pessoas viajam pelo tempo levando na bagagem a dúvida afiada, profunda e fecunda. Serão as lembranças algo que a gente tem ou algo que a gente perdeu? Certas pessoas têm uma espécie de defesa contra os desgastes que a vida vai provocando enquanto passa. Só as pessoas especialmente sensíveis conseguem desenvolver essa defesa. Claro que, sendo pessoas sensíveis, não passam imunes e impunes pelas agruras do caminho, mas mantêm, na essência, suas características intocadas. Falando sobre um pintor chamado Poussin, Ernest Hemingway disse o seguinte: as sementes do que seremos um dia nascem conosco, mas sempre me pareceu que aquelas pessoas que não levam a vida totalmente a sério têm as sementes cobertas por um solo generoso e bem adubado. Certas pessoas têm um lado maroto, arteiro, que acaba preservando sua capacidade de se assombrar sempre com as coisas da vida. Nada, nem as coisas mais graves e profundas e importantes, se torna totalmente solene para essas pessoas. Certas pessoas trazem a curiosidade e a dúvida como fontes fecundas, parideiras. Nada na vida parece, para essas pessoas, totalmente conhecido, totalmente distante. Certas pessoas vivem abertas para o mundo. Têm uma sede que o mundo não consegue saciar. Sempre querem algo, querem mais. Francisco, por exemplo. Francisco é dono de certas manias, certas manhas. Para quem se interessa por esse tipo de coisa, vale informar que seus sapatos são do número 42. Dirige naquilo que alguém poderia chamar de no limite da prudência, ou seja, é veloz no tráfego urbano. Fuma cigarros longos e finos de filtro. Durante muitos anos, naqueles tempos em que éramos todos mais jovens do que somos hoje, as pessoas se dividiam entre marcas de cigarro como quem se divide entre times de futebol. Francisco fumava Luís XV com Z e sem filtro. Isso quer dizer que era um cordial adversário dos que consumiam Hollywood, que também não tinha filtro. Cigarros de filtro são coisas que chegaram depois. Tomava uísque sem gelo, pois dizia que o gelo aguava a bebida,
a ponto de torná-la enjoativa. Entre suas façanhas menos divulgadas está de ter apresentado aos amigos uma bebida italiana chamada Fernet Branca, que não chegou a ser um sucesso no mercado, mas ganhou alguns adeptos fiéis até hoje. Francisco já não toma uísque com ou sem gelo. De alguns anos para cá, aboliu os destilados, concentrando-se em discreto consumo de vinhos e, eventualmente, de cerveja. Virou um sujeito metódico. Em meados de 1988, decidiu diminuir de maneira significativa o cigarro. Fuma um por hora. Deve-se notar que Francisco é dessas pessoas que dormem religiosas 8 horas por noite. Aliás, sempre dorme tarde, o que significa que também acorda tarde. Os maldosos afirmam que ele tem apenas uma vaga noção deste fenômeno chamado manhã. Teve um tempo em que fazia serestas para namoradas próprias e alheias. Nas batalhas de amor, era solidário com os amigos. Na verdade, não era nenhum prodígio no violão. Toquinho era o parceiro indispensável. Em compensação, tinha um repertório digno de registro. Era capaz de esquecer, no meio de apresentações, as letras de suas próprias músicas. Mas a memória devolvia intacta uma inacreditável série de canções alheias. Modesto, diz ser um cozinheiro sem maiores méritos, mas faz questão de deixar claro que seu talharim à carbonara merece respeito. Em pelo menos uma ocasião, a bem da verdade, deixou essa modéstia de lado com resultados desastrosos. Em 1967, no restaurante Antônios, no Rio de Janeiro, disputou com Vinícius de Moraes um rápido e fulminante torneio. Cada um forneceu uma receita ao cozinheiro e as pessoas que estavam no restaurante provaram e votaram. A receita de Francisco não teve mais que um único solitário voto, que permanece secreta até hoje, já que nem ele nem Vinícius podiam votar. Foi uma derrota dura de ser assimilada. Não se sabe de nenhum outro desafio aceito ou lançado por Francisco no perigoso terreno da culinária. Caminha de maneira um tanto peculiar, em passos curtos e com os pés apontados em direções diferentes, nesse estilo que chamamos de 10-10 ou 10-2. No futebol, tem colhido resultados alviçareiros. Joga religiosamente pelo menos uma vez por semana, fora treinos e peladas, o que lhe garante um preparo físico respeitável e proporcionou uma série de curiosos acidentes, que incluíram um braço quebrado, vários hematomas e um talho na testa que exigiu 8 pontos, ossos do ofício. É proprietário de um campo de futebol no Recreio dos Bandeirantes e de um time inteiro de futebol, o Politeama, que chegou a contar com o passe de Sócrates durante alguns meses, depois de o atacante romper seu contrato com o Flamengo. Tamanha é a seriedade com que Francisco encara o futebol, que já houve quem pensasse que, no fundo, essa história de música nunca tenha passado de diletantismo. Em 1978, quando foi a Cuba pela primeira vez, ele e outros brasileiros que o acompanhavam enfrentaram um time cubano juvenil. Ganharam, é verdade. Após o jogo, numa entrevista típica de atleta vitorioso, Francisco estabeleceu uma diferença marcante. Pelé fez a opção dele. Foi aos Estados Unidos ensinar futebol. Eu sou solidário com os cubanos. Estou à disposição para ensinar a ilha a jogar bola. Naquela mesma noite, cantou para 5.000 pessoas no Teatro Karl Marx. Até hoje, os cubanos cantam suas canções, mas o convite para ser treinador não chegou nunca. Mora com a mulher, a atriz Marieta Severo, e 2 filhas, Helena e Luísa, numa casa ampla e cercada de árvores na Gávea. A filha mais velha, Sílvia, casou. A casa abriga uma boa coleção de quadros e de cerâmicas e tem um estúdio grande, espécie de refúgio ou esconderijo, onde ele trabalha.
No estúdio existem um piano, alguns violões, instrumentos antigos. Há muito mais livros do que disco à vista. Explica-se. Os discos e as fitas estão guardados em armários cujas portas permanecem fechadas. O equipamento de som nem sempre funciona a contento. Francisco fez a instalação. E Francisco é uma espécie de desastre público para as coisas práticas que exigem algum vestígio de habilidade manual. O toca-discos, por exemplo, tem uma tendência insistente a não funcionar. Francisco, então, ouve fitas. Tem um gravador que permite gravar em 4 canais. Isso quer dizer que ele pode compor buscando diferentes divisões rítmicas, por exemplo. Mas apenas na teoria. Ele jamais conseguiu se entender direito com o sofisticado aparelhinho. Com o computador, porém, o entendimento deu-se de maneira mais rápida e menos sofrida. Quando se tranca para trabalhar, isola-se totalmente. A única testemunha admitida nesses momentos de solidão absoluta. Um cãozinho branco, cujo nome é Tolstói, mas que na intimidade do lar atende por Toy. Trabalha feito os velhos jardineiros, os velhos joalheiros, com cuidado de artesão. Vai lapidando cada frase, buscando o brilho exato da palavra. Escreve geralmente à mão, usando uma esferográfica comum e papel branco. Depois passa para o computador. Compõe com o violão, e música e letra costumam brotar juntas. Quando uma se adianta, é a melodia. Quando não consegue nada, guarda os rascunhos. Algum dia poderá retomar alguma frase, alguma ideia, alguma imagem. Aplica, à sua maneira, a lei de Lavoisier. Em música, quase nada se perde, quase tudo se transforma. Ultimamente descobri um novo sistema de trabalhar. Caminhando. Desce do alto da Gávea e, buscando ruas de menor movimento, entra no parque e ali conversa sozinho. Demorou até encontrar caminhos desimpedidos, onde ninguém ficasse plantado à sua frente dizendo: "Olha aí o Chico Buarque." Certa luminosa tarde de 1967, apareceu no apartamento onde morava, na rua Dias Ferreira, no Leblon, carregando uma fita de gravação. Parecia um garoto em festa. A fita trazia uma canção chamada Zíngaro, com o autor Tom Jobim tocando flauta e Luizinho Essa no piano. Em poucos dias estava pronta a letra e a canção foi rebatizada para Retrato em Branco e Preto, a primeira parceria do então novato Chico Buarque com o consagrado Tom Jobim. Outras parcerias vieram depois. Uma delas, como se sabe, espera até hoje. Em 1974, o argentino Astor Piazzolla mandou, via Varig, um cassete com uma melodia densa, bela e angustiada. As palavras não brotaram. Escrever tornou-se, ao longo dos tempos, cada vez mais difícil. Lá por 1968, Francisco demonstrava uma certa candidez ao afirmar que trabalhava em ritmo lenço, na base de uma música por mês em média. Naquele tempo, já dizia que escrever era penoso. Agora, não contabiliza mais. Trabalha num ritmo febril, mas o resultado tarda a surgir. Francisco, hoje em dia, poderia viver sem precisar trabalhar. Ganhou o suficiente para isso, mas trabalha sem cessar. O estímulo, evidentemente, é outro. A necessidade também. Outras são as obsessões. Pode parecer estranho, mas o lapidador de palavras, volta e meia, é acossado por dúvidas em relação ao seu trabalho. Volta e meia é acossado pela tenebrosa sensação de já ter dito tudo, de ter esgotado a fonte. Como se os caminhos estivessem fechados para sempre. Mas logo se dá conta de que a verdade é outra. Porque sempre existe algo a ser dito, perguntado, procurado, revelado. O tempo fez com que ele se tornasse cada vez mais exigente em relação ao próprio trabalho
E é assim que continua mergulhando fundo atrás das palavras, imagens, sons. São muitas as madrugadas que o surpreendem numa espécie de estupor, de alumbramento, após o parto de uma nova canção. Enfrenta, então, o período negro de todo o Criador. Um vazio, uma angústia sem remédio, um desgarramento misturado à estranha sensação de paz de quem, uma vez mais, pariu. Francisco é uma espécie de embaixador honorário das causas mais profundas e, muitas vezes, das mais perdidas. Escreveu, com raro brilho, registros do tempo coletivo, da memória coletiva. Foi e é o repórter do seu tempo, da sua gente. Inventou versos impossíveis para o amor e o cotidiano. Ninguém jamais poderá falar de Francisco deixando de lado palavras como generosidade ou solidariedade. Por seus versos e melodias desfilam amores felizes e amores infelizes, sonhos e pesadelos, homens que amam mulheres e mulheres que amam mulheres, e o travesti heróico que salva uma cidade. Desfilam esperanças e desesperanças numa vertigem de imagens e conflitos que compõem o dramático mosaico da alma humana. Certas pessoas têm a receita quase impossível de tão delicada de conviver com uma memória carregada de nostalgia sem em nenhum momento perder o fascínio pelo presente e pela aventura do futuro. Há que inventar cuidados severos, evitar armadilhas traiçoeiras. Certas pessoas conseguem. Francisco, por exemplo. A certeza do tempo passado tem um contrapeso. A capacidade de se manter arteiro, moleque maroto, de volta e meia criar circunstâncias e situações em que a vida se desenvolve dentro de um código único, uma espécie de teatro no qual ele conduz e refaz o enredo. É capaz de serenamente entrar em seu restaurante acompanhado por um amigo dos tempos de estudante e apresentá-lo como terrível crítico gastronômico que no dia anterior desancou o serviço da casa no jornal. Ou se apresentar um motorista de táxi em Montevidéu como nada menos que o filho do grande Manga, aquele goleiro memorável. Conta com todos os detalhes e sensações de quando viu um disco voador em plena praia do Leblon no começo da noite e coloca a irmã Pi, fiel guardiã, como testemunha acima de qualquer suspeita. Para quem aos 8 anos compunha samba de carnaval numa Roma distante, enquanto ouvia a versão de Sassaricando em latim, obra do pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, é quase que um desenrolar natural da carreira. Mas a certeza do tempo passado tem, além do contrapeso, um peso próprio. Francisco se nega, e com ênfase, a ver as fitas de quando ele tinha 22 anos e ganhava, com a banda, um festival de música e a fama eterna. Nas paredes do seu estúdio estão fotos do Francisco menino, do Francisco em começo de carreira, mas ele rejeita a ideia de ver sua figura em movimento, encarar o registro móvel, como se o tempo passado só admitisse ser encarado de uma forma, a forma estática das velhas fotografias, um registro de momento, parado para sempre num tempo que nunca deixa de fluir. Francisco é, enfim, um cidadão comum, ou seja, vive exatamente no mundo de todos e de cada um de nós. Jamais procurou flutuar acima das coisas do mundo. Ao contrário, parece ter sempre procurado a medida exata para se apegar às pequeninas coisas do cotidiano e buscar nelas uma dimensão oculta. Seu compromisso com seu tempo e sua gente é uma constante, embora Francisco não faça qualquer alarde disso. As pessoas se identificam com Francisco por uma razão simples. Francisco se identifica totalmente com as pessoas. É o tal negócio de ter a alma grande como caminhão de mudança, ampla, feito hangar de avião.
Francisco se identifica com as pessoas e muitas vezes, tantas vezes, traduz essa identificação mostrando para as pessoas coisas que elas desconheciam a respeito de sua própria vida, seu próprio dia a dia, seu próprio pequeno e vasto mundo. Não há nem nunca houve conformismo no que Francisco escreve, porque certamente ele jamais foi um conformado. A vida como ela é, a vida como poderia ser. Sim, é possível aceitar a primeira sem renunciar à busca da outra. Francisco e as filhas, o Harém Buarque de Holanda, as meninas, lá na valsa As Meninas, está tudo isso e muito mais. A serena contemplação do inevitável e a proposta de uma esperança que alimenta vidas e certezas. Com humor e razão, Francisco se declara um pouco babá, um pouco motorista. Nessa etapa em que ainda vive o leve trás de Luísa nas noites de fim de semana, descobriu que andar de automóvel pode ser um sistema para trabalhar. Em casa, para cada filha, um assovio. Assim se comunica para chamá-las num jogo particular. Assim o tempo passa, sereno. A vida esmiuçada em pequenos códigos, pequenos jogos, como uma das armas para aplacar as grandes angústias. Francisco dispõe de defesas emocionais para enfrentar os grandes momentos. E são defesas talvez menos poderosas do que as que ele busca e rebusca na hora de enfrentar os momentos talvez não tão grandes, mas nem por isso menos profundos. Por exemplo, soube enfrentar com serenidade os reconhecimentos e homenagens que certamente tinham muito de comovedor quando vindos de causas que ele defendeu e defende em profissão de fé. No entanto, recordo nitidamente sua imagem naquele distante 1973, mordendo a ponta do bigode, num tempo em que usava bigode, frente a uma plateia de estudantes argentinos que explodiu cantando para ele uma canção que falava em unidade e sonhos comuns a todos nós da América. Mordia o bigode para evitar que surgisse em sua face o talho brilhante indesejado. Porque é claro que ninguém pode se esquecer disso. Francisco é um dos mais bem acabados exemplos de bicho emocional. Se não, como explicar todo o resto? Joga futebol, mas é lícito supor que sua prática principal se dá em outro esporte, muito mais íntimo, muito mais invisível, a defesa pessoal da alma. Se não, ela estaria dilacerada, porque se arrisca o tempo inteiro na caça das palavras e sons e imagens com a perseverança suicida dos que perseguem o amor impossível. Pensando bem, não houve nenhum tema, nenhum aspecto, nenhuma circunstância que deixasse de servir de gatilho para disparar sua moenda. Francisco, de uma forma ou de outra, tornou-se retratista e porta-voz das inquietudes, angústias e esperanças do seu tempo. E jamais conseguiu, se é que alguma vez quis, aplacar o sentimento nítido e cristalino de indignação que explode em parte considerável do seu trabalho. Da mesma forma que outra parte flutua intocável, sua ternura pelos humilhados e abandonados do destino. Pela vida fora, eu fui acumulando uma dívida com a vida. A serena certeza de ter tido a sorte de conviver, compartilhar a existência, debaixo de um mesmo céu e em um mesmo tempo, com certas pessoas que não fizeram outra coisa além de abrir meus olhos e engrandecer meus dias. Certas pessoas são uma espécie de dávida, de cerimônias tão minhas, de encontro e reencontro comigo mesmo. Certas pessoas que, mesmo à distância, diminuíram meu silêncio e iluminaram minha solidão. Poucas, valiosas, ternas pessoas. Francisco, por exemplo.